A paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o ministério, quando o Ministério CEA nasceu, né? Não vou me aprofundar sobre o ministério hoje, porque eu quero falar sobre a minha saúde. E em 2000, ano 2000, Deus nos entregou o Ministério CEA, né? Para o apóstolo Paulo Sérgio e a bispa Marineide, para nós cuidarmos deste ministério. E hoje eu não vou falar também como foi que ele nasceu, né? Mas foi no decorrer desses 24 anos, né, que fez este ano de 2024, que foi assim muitas lutas, muitas guerras, e eu mergulhei, né? Como bispa mãe, eu mergulhei nessa guerra, nessas provações para vencer a cada dia, vencer a minha carne, vencer o diabo, vencer as provações, as dificuldades, as aflições. E nisso eu fui ganhando peso, né? Ganhando peso. E vocês sabem que a obesidade, hoje ela é diagnosticada pelos médicos como uma doença, né? E nisso eu fui ganhando peso. Foram se passando os anos, eu fui ganhando peso. Eu tinha 26 anos quando Deus nos entregou o Ministério CEA. E fui ganhando peso, até chegar nos 100 quilos, quando Deus me trouxe para Londres em finalzinho de 2011. Eu estava já com 100 quilos, mas até então eu tinha 43 anos, muito desejo de fazer a obra de Deus, muita vida. Eu não sentia nada, aquilo não me atrapalhava em nada, porque eu sempre fui muito amada pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelas minhas ovelhas. Então, aquilo não me atrapalhava em nada. Mas os anos não param, né, de passar. E aí, eu vivi aqui em Londres 7 anos, só eu e meu esposo. Né? Eu deixei tudo para trás, para cumprir o chamado. E nisso eu fui ganhando peso. Quando meu filho Hugo chegou, eu sempre costumo dizer que a alegria, ela engorda. Porque quem não bebe, não fuma, não usa droga e gosta de comer, quando está feliz, reúne em família, vai fazer o quê? Vai comer. E quando meu filho Hugo veio, eu ainda consegui manter o peso. Mas aí depois, passou-se 4 anos, veio minha filha Camila, meu genro Juninho, minha neta Giovana e meu neto Leandro. Aí a alegria já foi aumentando, né? Por ter eles comigo. E passou-se 1 ano, Deus trouxe meu filho Paulinho, minha nora Thaís, minha neta Yasmin, e depois nos deu o Nicolas. E nesses 7 anos, eu engordei. Nesses 7 anos que Deus os trouxe para cá, de 7 anos atrás até hoje, 2024, eu engordei 22 quilos. E aí quem já estava com 100, fui para 122 quilos. E nisso veio o quê? Veio os 2 anos de pandemia, veio que a gente teve que ficar mais dentro de casa ainda, sem se movimentar tanto. Aí meu filho Hugo casou, né, com a diaconisa Isadora, que é uma bênção na minha vida também. Eles foram morar comigo. Então, ela me ajudava a fazer meu serviço também, aí eu fui me movendo cada vez menos, né? Porque aqui em Londres é bem frio, tem pouco verão,
Apesar que isso também é desculpa, né? Que tem um parque maravilhoso perto de casa. Eu nunca gostei de andar sozinha. Então isso foi difícil para mim por isso também. E aí veio o quê? Menopausa, que é um assunto que é só quem vive para falar. É raro uma mulher que diz que passou de boa, né? A menopausa é raro. Sempre tem muito sofrimento. Então eu tive obesidade, menopausa e hipotiroidismo. E isso tudo me ajudou a chegar nos 122 quilos. Há 3 anos atrás, a minha filha tinha feito cirurgia bariátrica aqui em Londres. E há 2 anos atrás, eu orei, fiz propósito e entrei também na fila do hospital público daqui, que é o hospital mais conhecido e reconhecido, acho que no mundo, que faz bariátrica é aqui em Londres. E foi aonde Deus nos colocou, tanto a mim como a minha filha, para fazer a cirurgia bariátrica. Há 2 anos atrás, eu entrei, né, nesse projeto de bariátrica. Comecei a fazer consultas, né, e continuei orando. Coloquei o grupo de propósitos, né, para fazer propósitos comigo de oração. E eu quero fazer um vídeo só falando sobre propósitos, né? Porque o Ministério CEAM é direcionado por Deus através de propósitos. Ele nasceu através de um propósito, o Ministério CEAM. E aí, Deus foi confirmando tudo. O ano passado, desde o ano passado, está para sair a data da minha cirurgia. E eu precisava ir para o Brasil. E todo ano eu vou para o Brasil para fazer missão no Brasil, né? Para fazer as festas, fazer eventos no nosso ministério lá. E eu tinha que ir, mas eu tinha o medo da cirurgia sair e eu perder, aí ia ter que voltar do zero. E aí eu falei assim, vou entrar num propósito com Deus e falar para Deus que se até tal dia não sair, eu vou comprar a passagem, vou para o Brasil, Deus vai guardar minha vaga para a cirurgia e eu vou voltar e Deus vai direcionar tudo. Coloquei o grupo de propósito do Brasil para me ajudar e vamos fazer o propósito. Deus, se for para eu ir para o Brasil, antes da cirurgia, que o Senhor me direcione em tudo, porque eu não quero perder essa bênção que o Senhor tem para mim. Chegou no último dia do propósito, eu acredito que foi em agosto, eu não tenho data certa aqui comigo. Deus não respondeu nada e não chegou nenhuma carta da cirurgia, nada. E aí eu tive a resposta do Senhor, porque eu falei para ele que se até o dia 30 não chegasse, se até o final do propósito, o último dia do propósito não chegasse nenhuma carta, eu ia entender que eu poderia ir para o Brasil, que ele ia estar guardando a minha cirurgia aqui, minha vaga, que eu não ia perder. E aí deu o último dia, nada. Terminei, entreguei meu propósito 9 da manhã. 10 da manhã a passagem para o Brasil já estava comprada. O ano passado. Fui para o Brasil, descansei. Falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Essa cirurgia está entregue nas suas mãos. O Senhor sabe o quanto eu preciso para ter saúde para continuar minha missão. Fui para o Brasil tranquilamente. 15 dias que eu estava no Brasil, veio uma carta no meu e-mail falando que eu teria consulta em fevereiro. Eu já estaria aqui em Londres de novo, tipo uns 15 dias, eu já estaria aqui em Londres e eu teria uma consulta. Olha como Jesus é lindo e fiel. Se eu fosse ficar apegada, com medo de perder a cirurgia, eu ia deixar de cumprir minha missão.
Fui para o Brasil, fiquei lá 4 meses, fiz a minha missão, voltei, descansei, fiz a minha consulta, isso em fevereiro. E de fevereiro, continuei esperando e orando. Tudo se calou, tudo se silenciou. E eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, porque eu preciso ir para o Brasil este ano de 2024 de novo. Vamos celebrar 24 anos do Ministério CEAM. E aí, continuei orando, entrei em mais propósitos com Deus, orando para, se Deus estivesse nesse negócio, que tudo desse certo. E eu coloquei no meu propósito, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo nessa cirurgia. Eu preciso que o Senhor seja o médico cirurgião, porque eu tenho medo. Eu fiz uma cirurgia de laqueadura há 32 anos atrás. E nunca mais eu fui para médico. Eu só tenho essa cirurgia de laqueadura. E aí, pedindo ao Senhor direcionamento, porque eu não falo inglês. Eu ia para dentro de um hospital, onde tudo é falado a língua inglesa. Então era... E tem mais. Desde quando eu cheguei aqui em Londres, eu tinha pavor de ter que passar em médico, em postinho, em tudo. Então eu falava, Jesus, não me deixe ficar doente, porque eu não vou. E Deus, ele me respeitou. Mas chegou o tempo dele me provar se eu ia ter medo só porque eu não falo a língua, se eu ia deixar de crer que ele é o meu Deus, ele é o meu tradutor, ele é o meu tudo. E aí, quando foi em junho, eles me ligaram. Eu falei que não falava inglês, eles me ligaram com translator e falou se eu queria fazer minha cirurgia dia 12 de julho. Eu falei, sim, com certeza. Com certeza. Não, não foi com translator. Foi com translator, mas por videochamada. Um médico muito bacana, muito agradável. Já era um médico de mais idade, ele tinha certeza do que ele estava falando. E aí ele perguntou, eu falei, sim, eu quero, com certeza eu quero. E ele falou, então, dia 12 de julho você vai fazer sua cirurgia. E eu agradeci muito ao Senhor, eu louvei ao Senhor. E não vi a hora de chegar esse dia para passar logo, né? Já que eu decidi fazer, já que eu orei, busquei, né? Minhas filhas, irmãs, amigas que me ajudaram em oração, né, estavam comigo nessas orações. Eu não vi a hora de chegar. Chegou a semana da cirurgia. Eles me ligaram e falaram assim, se você quiser fazer a cirurgia no dia 10, 2 dias antes você pode fazer. Porque uma pessoa não vai poder fazer e você vai poder fazer. E eu falei, não, com certeza, eu vou. Um pouco com medo, né? Assim, mas, Jesus, eu confio em ti. Eu confio. Eu sou ser humano, né, gente? E chegou o dia 10 de julho, meu esposo, meu filho Hugo me levaram lá no St. Mary's. E quando era 7, eu tinha que estar lá 7:30 da manhã, me levaram e me deixaram lá. Porque eles só poderiam ir comigo até a enfermeira vir me buscar. Depois já era eu e Deus mesmo. E graças a Deus que Deus não me deixou só um segundo. Eu não vou falar que eu vi Jesus lá dentro com o olho aberto ou em espírito, mas eu vi Jesus em todos os momentos comigo. Eu cheguei lá, tinha um enfermeiro chamado Hugo, translator, ele era português, ele falava comigo todo o tempo que eu precisava. E aí ele falou, olha, tem 4 pessoas para fazer a cirurgia hoje. Isso era 7:30 da manhã.
você vai ser a última, porque você é a mais jovem de todas e a que está melhor de saúde. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí começou aí. Foi a primeira, demorou muito para vir, uma morena, demorou muito para vir. Ela chegou, foi pro cantinho dela depois da cirurgia, depois levaram a segunda. A segunda demorou mais ainda, e aí ele veio me falar. Marineide, teve uma complicação com a segunda paciente, mas você vai operar ainda hoje. E eu falei, tudo bem. Fiquei lá, sentada numa cadeira. A cadeira era até que confortável, mas eu senti muita dor no ciático. E lutando contra a ansiedade, de não ficar ansiosa, não ficar com medo, não ficar com nada, né? E em jejum já de mais de 12 horas de jejum. E foi quase 20 horas de jejum até a cirurgia e depois continuou, né? Porque continua, né, a dieta líquida. E eu falei, tudo bem, né? E fiquei lá orando, né, a Deus também para as meninas que estavam passando. Depois vieram, buscaram a terceira e a segunda ainda nem tinha chego no espaço que a gente estava, né, de recuperação. Eu sei que depois me levaram também, a hora que eu voltei já estava as outras duas lá, só que a primeira eu não sei para onde foi, que ela passou, eu vi que ela não estava bem, eu não sei se levaram ela para UTI ou não. A segunda passou a noite inteira mal, teve que tomar sangue, sabe? O tempo todo eles dando suporte para ela. E a terceira estava assim, mais ou menos melhorzinha também. Mas eu quero dizer o quê? Que eu fui a última a ser operada e a primeira a ter alta. Porque o Senhor, Ele é fiel. E quando eu fui para a sala de cirurgia, esse enfermeiro Hugo estava do meu lado. E ele falava assim, você tá com medo? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei para ele, eu acho que eu tô com medo, porque eu tô tremendo. Ele falou, não precisa ter medo não, você quer ficar perto de sua mão? A gente faz isso todos os dias e sempre dá certo. E eu falei, eu tô com medo de sentir dor. Ele falou, não, você não vai sentir nada. Graças a Deus. Porque aparentemente é uma cirurgia que não é tão perigosa, mas foram cinco pedacinhos que foi cortado na minha barriga, com 3 pontos, com 4 pontos, mas é por dentro, né? Que a obra é maior. Aí ele falou assim, você vai cheirar agora aqui um aparelho igual de inalação, você vai cheirar, cheira bem forte, que depois você vai ficar bem, você não vai sentir nada. Eu apaguei, eu literalmente apaguei. Eu sei que eles nos entubam, né, para fazer essa cirurgia. Eu tive que assinar 3 vezes o termo. Eles leram para mim, eles mandaram por e-mail. Eu tive que assinar 3 vezes o termo. Gente, poderia ter tanta coisa errada, tanta coisa. Mas o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Por isso que vale a pena servir esse Deus. Ele é o dono da vida, da morte. Todo o poder foi lhe dado nos céus, na terra, debaixo da terra. E eu acordei depois da cirurgia, fui acordando aos poucos, e eu posso dizer assim, que eu não sei o que foi uma dor forte até aqui. Porque hoje já tem 27 dias que eu fiz a cirurgia, está fazendo hoje, 27 dias. E ainda estou na dieta pastosa. Deus tem cuidado de mim. Durmo a noite inteira, tenho paz. Já voltei a ir para a igreja, tem mais de 15 dias que eu tenho ido para a igreja. E tem sido assim, todos os dias, vendo a mão do Senhor cuidando de mim e da minha saúde. Porque todos os dias eu falo para Ele, eu preciso ter vida para honrar o Teu nome e para fazer a missão que o Senhor deu para eu fazer. Então, para todas as pessoas que me amam e vão me amar, porque
Às vezes a gente é amado, é odiado. Não precisa nem procurar inimigos que eles se fazem, né? Mas eu estou muito bem, graças a Deus. Eu só tenho que louvar o nome desse Deus maravilhoso, fiel, que cuidou de mim, que tem me dado uma recuperação maravilhosa para eu poder cumprir minha missão na terra, que é levar o evangelho, trazer cura e libertação, poder orar, clamar, determinar e viver os sonhos e o projeto deles. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.